A partir dos momentos a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Iniciando o vídeo falando um pouquinho da manifestação que houve hoje no Parque São Jorge pelos associados. Foi uma manifestação pacífica, né? Todas as pessoas, né? Estavam lá hoje. Presidente do conselho, Romeu Tuma, estava lá também o presidente do interino do Corinthians, Osmar Stabile. Final de semana, geralmente, né? O Parque São Jorge fica lotado de gente, porque as pessoas vão para lá passear com a família, jogar, se divertir, brincar. E hoje os sócios achou esse dia legal, sabadão, né? Preferiu esse dia para fazer a manifestação. Os sócios estavam reivindicando a reforma, né, do estatuto do clube. Também reivindicou que o fiel torcedor tivesse direito a voto no Corinthians. Esses sócios querem algumas saídas de conselheiro, por exemplo, conselheiro vitalício, né? E que fique de olho em tudo que está acontecendo na gestão do clube. Não só os associados, né? Mas o Alê, presidente de Gaviões, já falou que vai ficar de olho em tudo que está acontecendo. Precisa de uma reforma no estatuto, né? Já, né? Inclusive semana passada, membros da Gaviões, líderes da organizada, né? Foi até o Parque São Jorge, passou o cadeado, pediu respeito, né? Pediu reforma já no estatuto. Então há sempre pessoas aí de olho no que está acontecendo. Corinthians, dia 13 de julho, vai enfrentar o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Brasileirão. Falta a CBF ainda definir o horário, né? E aí esse jogo é após a parada do Super Mundial de Clube, né? Yuri Alberto, hoje é considerado o jogador mais valorizado do Brasil, perdendo para Estevão e Gerson. Ambos estão indo embora, né? Então Yuri passará, né, a ser pelo departamento, passará aí ser o jogador mais valorizado do Brasil, né? Infelizmente, por enquanto ele está no departamento médico, porque quebrou a ponta do osso da lombar, mas o mercado está valorizando o Yuri Alberto aí em 22 milhões de dólares. Lembrando que o Corinthians só tem 50% do seu direito econômico. Acredito eu que o Yuri Alberto não fica no Corinthians no segundo semestre. Por quê? Tem vários times europeus de olho no Yuri Alberto. Já se falam de vários times, Nottingham Forest, o Etihad, o Sport de Portugal, né? Porque o Yuri Alberto é jovem, é um jogador que eles podem comprar e depois ser campeão e depois fazer muito dinheiro. Yuri Alberto tem um sonho de jogar uma Premier League, jogar uma Champions League, né? Depois chegar à seleção brasileira. Então me parece que juntou a fome com a vontade de comer. E se o Corinthians encontrar aí uma proposta de 35 milhões de euros, 40 milhões, o Corinthians vende o Yuri Alberto, porque o Timão precisa reforçar. Mas não tem dinheiro. Só vai arrumar dinheiro quando? Quando o Corinthians vender alguns atletas. E não só, né, o Yuri Alberto pode ser vendido. Pode ser vendido também o Breno Bidon, né, que vários clubes têm interesse nele. É jovem, é talentoso. Fez um golaço contra o Grêmio. Outro jogador que pode deixar o Corinthians é o Garro. Outro jogador também que é jovem, mas tem time interessado, né? Garro, infelizmente, está insatisfeito no Corinthians. Por que está insatisfeito? Porque ganha pouco. Ele entende que ele deveria ganhar mais. O seu reserva, que é Igor Coronado, ganha 3 vezes mais do que o Garro. Outro jogador que pode deixar o Corinthians também é o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza é jovem também, tem 25 anos. Né? Se o Corinthians encontrar entre 15 e 20 milhões de euros, o Corinthians vende. Não tem jogador inegociável. Contrato está aí para ser pago a quebra de contrato, né? A multa da quebra de contrato. Então o Corinthians tem aí, hoje, no radar dos times europeus, o goleiro Hugo Souza, Garro, Breno Bidon e Yuri Alberto. Ambos são jogadores jovens que o Corinthians pode faturar muito. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deve liberar alguns jogadores desses? Deve vender? Ou deve manter o time para não contratar ninguém? Ou vocês acham que tem
necessidade de liberar alguns para contratar outros. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixar o like e sua inscrição também. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho aí do presidente ou destituído presidente Augusto Melo. O jornalista Márcio Bernardes afirma que suas fontes cravam que a prisão de Augusto Melo pode ocorrer. Lembrando que Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes, né, de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Lembra do caso da Vaidbet? Então, esse indiciamento faz parte do caso da Vaidbet. Não só Augusto Melo, né, mas Alex Cassundé, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, ambos também foram indiciados pela Polícia Civil. Pela Polícia Civil. Mas, por enquanto, a polícia nega essa possibilidade de prisão para Augusto Melo. A não ser que Augusto incorra em ocultação ou distribuição de prova dentro do processo, né? Se o Ministério Público oferecer denúncia, Augusto vira réu dentro do processo e pode ser levado a um julgamento. E, se for condenado, pode pegar aí em torno de 2 a 10 anos de prisão. Então, a situação do Augusto é muito séria. Augusto, infelizmente, houve muitas coisas que ele fez no Corinthians que os sócios não gostaram, a torcida também, principalmente a Gaviões, que estava aí apoiando Augusto Melo, depois abriu mão, soltou da mão de Augusto. Dia 9 de agosto haverá, né, a votação dos associados para confirmar o impeachment de Augusto Melo ou reconduzir ao cargo. Sabe a minha opinião? A minha opinião é que Augusto será impeachmentado. Augusto não vai continuar no Corinthians. Acho praticamente essa possibilidade aí não existe, porque se existia, após Augusto ter invadido a sala do novo presidente Osmar Stabile, a situação para ele ficou vexatória, ficou vergonhosa. Acredito eu que Augusto será impeachmentado pelos sócios e depois com sério risco de ser condenado, porque o Ministério Público vai oferecer denúncia nesse caso aí da Vaidbet, né, associação criminosa, lavagem de dinheiro, né? Por quê? Porque a Polícia Civil indiciou Augusto Melo. Indiciou porque pegou vários depoimentos em contradição. Isso fez com que a Polícia Civil indiciasse o presidente Augusto Melo. Então, Augusto Melo, e se for impeachmentado dia 9 de agosto, a história do presidente Augusto Melo acaba dentro do Corinthians. Por que acaba? Ele não pode ser mais conselheiro, ele não pode fazer parte do sócio, não pode fazer parte de nada. A partir do momento que foi impeachmentado, acabou. É a mesma coisa de uma sentença transitada em julgado. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Nesse caso do Augusto Melo, como ele já foi destituído do cargo e se for agora confirmado o seu impeachment, acabou sua história. Augusto Melo também deixou muito a desejar. Em um ano de seu mandato, um ano e pouco, mais de 829 que Augusto Melo acabou aí aumentando a dívida do Corinthians, chegando a 2,5 bilhões. E aí, fiel, o que vocês acham? Augusto Melo será preso? Augusto Melo será impeachmentado dia 9 de agosto? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o seu like no vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo junto. Opa, não esqueça de deixar de ripar o vídeo para a gente ficar ranqueado na parte de cima com o YouTube, beleza? Gente, quero desejar um final de semana abençoado a cada um de vocês. Agradecer todos pelo carinho, pelo apoio que tem com o meu trabalho aqui no canal. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus e tchau, tchau.